bom hotel é excelente, conhecer bons restaurantes pode ser muito bacana, mas na minha opinião, e eu acho que muita gente concorda, o que mais tem potencial para fazer uma viagem maravilhosa mesmo são as atrações que a gente visita, os passeios que a gente faz. Por isso, pesquisar e montar o roteiro de viagem com antecedência é super importante. Isso garante, primeiro, que você saiba quais são os melhores lugares para conhecer e, segundo, que consiga acomodar todas essas atividades na agenda. Mas tem uma terceira parte tão importante quanto, que se feita sem cuidado, pode colocar isso tudo a perder. Eu tô falando da compra de ingressos. E essa é uma pergunta que eu não canso de receber. Marina, como é que eu compro ingressos para atrações e excursões antecipadamente? Qual site você recomenda? Qual você usa nas suas viagens? E esse é o tema do vídeo de hoje. Hoje a gente conversa sobre o Get Your Guide, esse site que funciona como uma plataforma de venda de atividades turísticas e que já há algum tempo vem sendo o meu preferido na hora de organizar as minhas viagens. Será que é confiável? Quais são os prós e contras? Quais são os cuidados que eu tenho e que você também deveria ter na hora de comprar? Bora bater esse papo? Eu sou Marina Heimer e esse é o canal do Imagina uma Viagem. Então vamos lá, primeiro ponto, como eu já adiantei e respondendo a pergunta que toda hora aparece por aqui, já faz algum tempo que, no geral, quando eu quero comprar um ingresso de uma atração ou um tour, eu tenho recorrido à plataforma Get Your Guide. Eu já usei Viator, já usei Civitatis, mas atualmente eu tenho achado, assim, nas minhas pesquisas, o catálogo da Get Your Guide mais completo e tenho visto preços mais competitivos por lá. Então, no geral, essa tem sido a minha primeira opção. E aí, às vezes, as pessoas perguntam onde eu compro ou pedem sugestão de onde comprar, e quando eu falo da Get Your Guide, tem gente que não conhece ou que só ouviu falar por alto, que tem dúvidas sobre o que é, como funciona, se é confiável. Então eu resolvi fazer esse vídeo para explicar direitinho que tal de empresa é essa, o que eles fazem, quais atenções que você precisa ter e detalhes que você precisa saber na hora de decidir comprar uma atividade para sua viagem por lá. Porque sim, ela é uma ótima pedida, óbvio, senão também não seria a minha preferida. Ela tem vários pontos positivos, mas como tudo na vida, em alguns casos pode ter sim pontos negativos também, e é importante que você saiba quais são eles. Bom, eu gosto sempre de falar de história e de números porque eu acho que eles são um bom indicativo de credibilidade ou não nessas horas. E antes de fazer esse vídeo, eu fui dar uma pesquisada mais aprofundada nos dados da Get Your Guide e eu descobri que a empresa nasceu na Suíça em 2009 e hoje ela tem sede na Alemanha e escritórios em 14 países. E ao longo desses anos aí de operação, eles já venderam mais de 58 milhões de ingressos e atualmente eles têm um catálogo com mais de 64 mil atividades distribuídas em mais de 150 países. Agora, significa que eles organizam 64 mil atividades? Não. E aí eu já te explico o que é a Get Your Guide. Ela não é um organizador, um operador de passeios. Eles, na verdade, são uma plataforma de vendas. E eu acho que fica mais fácil da gente entender se a gente usar o Booking como exemplo. O Booking é uma plataforma onde você pode reservar ali os seus hotéis. Você não se hospeda com o Booking, você se hospeda num hotel que você encontrou e reservou através dele. A Get Your Guide, ela é como um Booking, só que das atividades turísticas. Então ela é uma plataforma que te conecta com os prestadores de serviços locais. Como eu falei, são mais de 64 mil atividades em mais de 150 países. Então tem muita gente vendendo seus ingressos e passeios por lá. Tendo dito tudo isso, eu acho que a gente responde a pergunta sobre se é confiável ou não. Eles já estão há bastante tempo no mercado, os números são muito expressivos, trabalham com vários fornecedores gigantes e super importantes, então isso tudo me dá a segurança para comprar os meus ingressos e atividades por lá. E pessoalmente, eu nunca tive problema. Agora, sempre vale aí uma dosezinha a mais de precaução, e no meu caso, eu faço isso observando sempre os comentários e fotos dos clientes anteriores. E mais uma vez a gente pode usar o Booking como exemplo. Sabe quando você entra lá num determinado hotel e consegue ver as avaliações dos hóspedes anteriores? Na Get Your Guide também funciona assim. Cada atividade vai ter uma nota com base nas avaliações de quem já reservou e teve aquela experiência antes. Então você sempre pode se guiar ali pela nota e pelas avaliações em si, ler direitinho o que as pessoas estão falando sobre aquele determinado passeio, porque às vezes você pode encontrar nesses relatos detalhes que não aparecem nas fotos ou na descrição. E isso vai te dar uma segurança a mais na hora de comprar. Se as avaliações são boas, eu fico sempre muito tranquila porque eu sei que a chance de eu ter um problema é muito pequena. Agora bora falar de prós e contras, porque sim, tem os dois.
Em primeiro lugar, óbvio, tem a questão de comprar antecipadamente. Essa é uma tecla que eu sempre bato, porque a compra antecipada vai primeiro garantir que você de fato vai conseguir fazer aquele passeio ou visitar aquela atração que você quer visitar. Eu já vi muitos casos de gente que deixou para comprar ingresso em cima da hora, ou mesmo um dia, uma semana antes, e quando foi ver, a atração tinha ali uma limitação de entrada e os ingressos para a data que aquela pessoa tinha se programado para ir já tinham acabado. Isso acontece bastante também com excursões, principalmente naquelas que tem guia falando português, porque tem limitação de vagas e é importante planejar e reservar com antecedência se você quiser garantir. E além disso, comprar antecipadamente também vai garantir que você consiga entrar nas atrações sem precisar passar na fila da bilheteria. Eu mesmo já contei em outros vídeos aqui que esse lance de deixar para comprar em cima da hora já me atrapalhou em 2 atrações. Uma foi a Sainte-Chapelle, em Paris, e a outra o Museu do Prado, em Madrid. Nos 2 casos eu acabei não comprando antecipado e quando a gente chegou lá a fila da bilheteria era gigantesca e a gente ia gastar umas 2 horas só esperando para conseguir comprar. E pensa, se ficar 2 horas na fila na sua cidade, num dia normal, já é chato, numa viagem que você tá numa cidade nova, que você tem um monte de coisa legal para ver e conhecer e principalmente que o tempo tá ali correndo em euro, perder 2 horas numa fila olhando para um muro é fora de cogitação, né? Então, para evitar essas 2 situações de não conseguir fazer uma programação por falta de ingresso ou porque a fila estava grande demais, comprar com antecedência é sempre super importante e essa é sem dúvida uma das baitas vantagens da Get Your Guide. É uma plataforma onde você consegue entrar, pesquisar, reservar, tudo isso antes da viagem para já deixar a agenda 100% e o roteiro super otimizado. Uma outra vantagem que cabe aqui nessa coisa da reserva antecipada e que eu acho bem importante também é você já saber de antemão quanto você vai gastar com atrações em cada destino. Muita gente subestima essa parte do orçamento, se programa para pagar passagem, hotel, faz ali uma reserva para alimentação, mas nem pensa muito nas atrações. E dependendo do desenho da sua viagem, essa pode ser uma parte que é muito significativa das suas despesas. Então fazer essa organização antes da viagem também é excelente para se esquematizar financeiramente e, em alguns casos, se você compra antes e paga antes, é até uma forma de distribuir melhor essas despesas nos meses que antecedem a viagem. E aí, quando você de fato embarca, você já liberou o limite do cartão ou já conseguiu juntar mais ali uma graninha e fica mais livre para gastar com outras coisas, sem se preocupar com as atrações que já vão estar pagas. Mais vantagens da Get Your Guide que eu considero importantes. Você tem a possibilidade de comprar todos os seus ingressos, os seus passeios numa plataforma só, então eu acho que acaba ficando mais organizado e mais prático do que se você precisasse ficar ali pingando de site em site para comprar separadamente. Ela é uma plataforma que está toda em português, o site está em português, então você tem ali o descritivo da atração, do passeio, enfim, em português, os detalhes importantes, o que está incluído, o que não está. Então isso também já facilita. E sempre importante checar preços, né? Se a economia é importante aí para o seu planejamento, imagino que seja, sempre vale a pena fazer essa pesquisa por sua conta para saber se o preço está valendo a pena. Mas eu já te adianto aqui que nas minhas pesquisas, para as atrações que eu tenho procurado, ainda mais agora que a gente está com viagem chegando, eu tenho andado muito lá pela Get Your Guide, nas minhas pesquisas, na maior parte das vezes, a compra pelo Get Your Guide, ela não sai mais cara do que o preço da bilheteria ali das atrações. Muitas vezes o preço é o mesmo e, em alguns casos, chega a ser até mais barato. Eu peguei 2 exemplos aqui do planejamento da minha próxima viagem para vocês verem. Então, o Summit, que é uma plataforma de observação lá em Nova York e tal, no site oficial, contando ingresso mais taxa, eu pagaria $49 por pessoa. Comprando via Get Your Guide para a mesma data, ingresso e taxas saem por $45. No Friends Experience, comprando pelo site original, o ingresso mais barato com as taxas sai por $57, enquanto que comprando via Get Your Guide, o preço cai para $52. Enfim, são só 2 exemplos, mas eu tenho visto isso em várias atrações, então pra mim essa também tem sido uma vantagem bem legal. E finalmente, o que eu acho mais importante de tudo, a vantagem que pra mim é a principal de todas elas, é que a maior parte das atividades vendidas pela Get Your Guide tem cancelamento gratuito até 24 horas antes do início da atividade. Isso significa que se você tiver qualquer problema, qualquer mudança de planos, até um dia antes da atividade você pode entrar lá no site e cancelar a sua reserva na hora, sem multa. Não são todas as atividades, tá? Mas a maior parte delas é assim. E isso fica bem especificado lá já na primeira página da atividade, você consegue ver direitinho qual é a política de cancelamento.
Eu acho isso maravilhoso, porque te dá a chance de garantir o seu ingresso com antecedência, mas não te tira a liberdade, uma liberdade de mudar de ideia ou de reformular a agenda mesmo, seja porque você agora tem outros planos ou porque o tempo não está tão favorável para aquela atração, por exemplo. Às vezes é uma atração ao ar livre, você viu que vai chover, então essa é uma baita vantagem você poder cancelar se você quiser. E tem mais um ponto positivo. Nesse caso, não especificamente para as nossas viagens, mas para facilitar as nossas vidas quando a gente está naquela situação ali tenebrosa de precisar comprar um presente para um amigo, um colega, um familiar, daquelas pessoas que já têm tudo, que é o Vale Presente. Eu acho maravilhoso porque você só precisa entrar lá no site, definir um valor e fazer o pagamento. Não precisa nem escolher a atividade. O Vale Presente ele tem validade de 3 anos e dentro desse período a pessoa que você presenteou pode entrar lá e trocar esse vale, claro, dentro do valor que você definiu, em qualquer atividade vendida pela plataforma. É um presente que não dá trabalho para quem compra e geralmente costuma fazer sucesso com quem gosta de viajar, então já fica aí a dica. A gente já vai continuar esse papo e falar dos pontos negativos, mas antes, se você está curtindo esse vídeo, já aproveita agora para deixar o seu like, ele é super importante aqui para o canal. E se você está chegando por aqui agora e ainda não conhece o canal do Imagina na Viagem, aqui a gente tem vídeos semanais, sempre com dicas de viagem, planejamento, roteiros e inspirações de destinos para as suas próximas férias. Então, se você gosta desse tema, se você gosta de vídeos sobre viagens aqui no YouTube, se inscreve e ativa as notificações para não perder. E por último, uma outra forma de contribuir com o projeto do Imagina na Viagem é compartilhando aqui os nossos vídeos com seus amigos. Assim você ajuda o canal a continuar crescendo e possibilita que a gente siga sempre por aqui, produzindo conteúdo gratuito e de qualidade sobre viagens. Então, chama todo mundo e bora viajar junto. Então, retomando, como contras, como pontos negativos, eu enxergo basicamente 2 questões. A primeira delas é o não processamento do pagamento em reais. Atualmente, os pagamentos na Get Your Guide eles são sempre processados em moeda estrangeira, então você pode acabar ficando refém da taxa de conversão do seu cartão de crédito, além de precisar pagar o IOF, que agora em 2023 está fixado em 5,38%. Uma alternativa para fugir desse ponto negativo são as contas globais, as contas internacionais, aquelas tipo Wise, C6, Nomad, que são contas onde você pode ter saldo em moeda estrangeira e aí você tem um cartão de débito para usar esse saldo. Na Get Your Guide você consegue pagar com cartões de débito da Visa ou Master, então esses cartões dessas contas são aceitos e fazendo isso você não fica mais aí na expectativa da taxa de câmbio do cartão de crédito e o IOF vai ser só o que você já pagou na hora que você transferir o saldo para sua conta global, para sua conta internacional, que atualmente é de 1,1%. Então tem aí esse ponto negativo, mas também tem um jeito de escapar dele. Aqui eu tenho usado o Wise, então esse não tem sido um problema para mim. E o segundo ponto negativo é que, infelizmente, a Get Your Guide ainda não tem representação no Brasil, não tem equipe, um escritório por aqui. E por que que isso é uma desvantagem? Primeiro porque, embora o site tenha lá a versão em português, não existe suporte em português. O que eles têm é um formulário de contato, onde você pode escrever em português, eles recebem essa mensagem traduzida e, enfim, a conversa ela vai se desenvolver toda ali a partir de traduções. Mas o suporte por telefone e o WhatsApp que eles têm e funcionam 24 horas por dia, só está disponível em inglês, espanhol, italiano, francês e alemão. Dá para dar um jeitinho? Sempre dá, a gente chama ali no Zap, usa um Google Tradutor, mas não é o ideal. O ideal seria que eles já estivessem por aqui com uma equipe dedicada ao mercado brasileiro. E a segunda consequência dessa falta é que eles também não são ativos no Reclame Aqui. Eu sempre digo que eu amo o Reclame Aqui, que é sempre um lugar onde eu vou para checar como as empresas respondem às reclamações, ou mesmo para reclamar quando eu tenho algum problema. E como eles não têm equipe no Brasil, eles não respondem às reclamações nesse site que é brasileiro. A alternativa, nesse caso, seria usar o Trustpilot, que é um site internacional de avaliações. Eles são bem ativos lá, com 98% de taxa de resposta para as avaliações negativas e um prazo médio de resposta de menos de 24 horas. Então, mais uma vez, não é o ideal, mas se você tiver qualquer problema e você não está conseguindo resolver esse problema, esse caminho pode funcionar. Mais uma vez, é uma coisa que a gente consegue aí resolver, dar um jeitinho, mas que tem que ser destacada como um ponto negativo. Então, resumindo,
É um site confiável, com muitos pontos positivos, com destaque para variedade de atividades, preços competitivos e cancelamento gratuito na maior parte das reservas, e alguns pontos negativos que aqui para mim não tem sido um grande problema, mas que é importante que você saiba para você poder fazer a sua própria avaliação. Esse não é um vídeo publicitário, não é conteúdo pago. Mas o Imagina uma Viagem é afiliado da plataforma Get Your Guide, então quando você faz as suas reservas através dos nossos links, para você não muda nada, o preço é o mesmo, mas a gente ganha uma pequena comissão e isso ajuda a monetizar o nosso projeto e é o que permite que a gente continue por aqui trazendo conteúdo gratuito de qualidade e imparcial. Então se você decidir que você vai comprar o seu ingresso ou o seu passeio pela Get Your Guide, dá uma olhada na descrição dos nossos vídeos, porque lá tem o link para você fazer a sua reserva e assim você vai contribuir com o Imagina uma Viagem. E é isso, se você ainda ficou com alguma dúvida, se você já usou Get Your Guide, quiser deixar o seu relato, a sua experiência, pode mandar nos comentários que a gente segue batendo esse papo por lá. Na semana que vem eu tô de volta com mais papo de viagem, então um beijo e até a próxima!